Boa noite, igreja. Graça e paz. Quantos se identificaram aí com esse teaser que a gente acabou de visualizar? Quem está precisando organizar um pouco a vida aí? A gente, durante esse mês, quer ajudar vocês neste trabalho. É por isso que nós intitulamos as nossas conversas, as mensagens desse mês com esse tema: Organize sua vida. E eu quero falar hoje sobre o tema organizar as suas relações. Então, organize as suas relações. Ontem a gente estava lá em casa envolvido com uma faxina. É lógico que eu dei um jeito de escapar, dela, mas participei de um pouco lá e, na verdade, eu moro lá, então ainda está meio bagunçado lá, a gente está organizando. E uma das falas da Karen para mim é assim: eu tirei tudo dali e agora organiza ali, vê o que você vai jogar fora, vê o que vai ficar. E, gente, pensa na tarefa difícil que é fazer isso. Eu não sei quantos tem facilidade aqui de organizar as coisas, mas é bem difícil, quando as coisas vão acumulando e, de repente, a gente percebe que a gaveta é pequena demais para a quantidade de coisas que tem lá. E aí você sempre fica olhando para aquelas coisas que acumularam, porque a gente, às vezes, é acumulador compulsivo, mas a gente vai vendo coisas ali e você pensa: puxa, isso aqui eu nem não uso para nada, mas será que eu me desfaço disso? Será que eu guardo? Será que eu não guardo? Será que eu mantenho isso comigo? Será que eu não mantenho? Será que eu arquivo em outro lugar escondido para ela não ver que eu guardei em outra gaveta? Enfim, a gente sempre tem essas dificuldades, de abrir mão de coisas que às vezes a gente nem sabe por que a gente tem ou por que estão lá. E a palavra, na verdade, para esse tipo de coisa é organiza. A gente precisa organizar, de fato, as nossas gavetas. A gente fala aí no começo do ano de organizar a agenda, Vamos organizar a agenda para o nosso próximo ano. O que a gente vai fazer? O próximo ano chegou e a nossa intenção aqui não é que você apenas organize a sua agenda ou as suas gavetas, mas que você também organize a sua vida. E nós temos entendido aqui em nossa comunidade que uma igreja saudável, ela fornece um ambiente onde existe adoração, instrução, relação e mobilização. Então, me parece que toda a história bíblica, ela sempre aponta para esses caminhos. A adoração, ela está diretamente conectada com a ideia de nós adorarmos a Deus, de nós estarmos conectados com Deus por meio da adoração. A instrução, ela tem a ver com uma vida conectada com os princípios de Deus, com aquilo que o Senhor nos ensina por meio da sua palavra. As relações, ela tem a ver com a conexão que nós temos uns com os outros, porque a Bíblia trata de relacionamentos. E a mobilização, ela também trata da conexão da nossa vida com a missão de Deus para nós. Nós estamos aqui para cumprir um objetivo, um propósito do Senhor. E então eu quero focar exatamente na questão dos relacionamentos. Então, eu gostaria de dar para vocês alguns insights, para que você organize as suas relações. Eu não sei como é que você vive os seus relacionamentos, eu não sei baseado em que você vive eles, ou não sei, de repente você precisa de algumas dicas para melhorar essa relação. Ou de repente você fala: bom, como que eu faço para escolher os tipos de relação que eu quero ter? Como eu posso melhorar os relacionamentos que eu já possuo? E a Bíblia fala para a gente sobre isso. E é por isso que é importante, então, a gente verificar aqui o ensinamento do Senhor. Mas eu quero resumir já aqui, talvez, o cerne principal da mensagem de hoje. Porque quando a gente fala de relacionamentos, e a gente pensa aqui na comunidade de fé, relacionamentos eles são equivalentes a discipulado. Então você já deve ter ouvido essa palavra, discipulado. É o processo de a gente conhecer a Jesus e caminhar com Jesus. Mas o discipulado também tem a ver com fazermos pessoas conhecerem Jesus e ajudarmos pessoas a caminharem com Jesus. Então, os nossos relacionamentos, eles não são à toa. A igreja, a comunidade de fé existe para que o discipulado aconteça. Você que é casado aí, você casou e você está envolvido num relacionamento conjugal para que o discipulado aconteça.
Você tem filhos? Então, os filhos com os quais você se relaciona existem para que o discipulado aconteça. Então, tudo na nossa vida é permeado de relações. Por mais que você queira evitar isso, mas você precisa das relações. Você precisa de outras pessoas. As pessoas estão envolvidas no processo da sua existência. Então, a ideia de solidão é errada. Ela é esquisita para nós, porque nós fomos formados para estarmos num relacionamento. E um relacionamento cristão tem a ver com crescimento, com desenvolvimento, com discipulado. Mas aí a pergunta é assim, bom, então o que é discipulado? E o discipulado, uma das definições assim melhores que eu já encontrei nesse longo tempo que eu tenho caminhado, lido, estudado sobre o tema do discipulado, a melhor definição que eu encontrei é a seguinte: o discipulado, ele se trata de relações intencionais de ajuda com foco em Cristo. O que é discipulado? Relações intencionais de ajuda com foco em Cristo. Então, se você esquecer tudo que eu vou falar daqui para frente, guarda essa frase aí com você, porque é sobre isso que eu quero falar. E relações intencionais de ajuda com foco em Cristo. Será que existe um texto que pode demonstrar isso para a gente na prática? E eu encontrei um texto interessante lá no Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos, capítulo 2, dos versos 1 ao 12. Marcos, capítulo 2, do 1 ao 12. Está ali o texto, né? Você pode acompanhar. Diz assim: dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum. E logo correu que ele estava em casa. E muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo juntos à porta eles achavam lugar. E anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: por que fala ele deste modo? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, senão um, que é Deus? E Jesus, percebendo logo, por seu espírito, que eles assim arrazoavam, disse-lhes: por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glórias a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós nos colocamos em sua presença. Pedimos agora que lemos o texto bíblico, que o Teu Espírito Santo abra o nosso coração, nos dê entendimento, ó Deus, para que venhamos a compreender a Sua palavra e, mais importante do que isso, aplicá-la em nossas vidas e especialmente em nossas relações. Dá-nos a graça para isso, o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, nós sabemos que Jesus ele funcionava quase que como um catalisador, um imã humano. Por onde Jesus andava, ele costumeiramente juntava uma multidão de pessoas. Muitas pessoas queriam ouvir Jesus falando. E, obviamente, que as razões para isso eram diversas, né? Todas as pessoas que se chegavam a Jesus tinham algum interesse escuso. Algumas pessoas se aproximavam de Jesus com um interesse genuíno em ouvir os seus ensinamentos, ouvir o que Jesus tinha para dizer. Outras pessoas se aproximavam de Jesus apenas porque queriam que Jesus resolvesse algum problema em particular. Outras pessoas, como a gente vê, que é bem comum aqui, seguiam Jesus, mas com uma intenção pejorativa.
A ideia era criticá-lo, a ideia era encontrar um erro em Jesus, a ideia era pegar Jesus em algum tipo de violação da lei mosaica e acusá-lo. Então, Jesus sempre tinha essa categoria de pessoas que se relacionavam com ele, mas com esse intento. O intento de fazer oposição e de que Jesus tropeçasse de alguma forma nas suas palavras para que eles tivessem assim o seu ganho, então. E Jesus está cercado sempre por esse tipo de pessoas. A gente percebe aqui que a casa onde Jesus se encontra, ela está cheia. O texto aqui mostra para a gente que Jesus, capítulo 1 de Marcos, né, e o Evangelho de Marcos é um livro muito prático, né, então Marcos ele vai mostrando o Jesus como aquele servo, né, o Filho de Deus que é servo. E Jesus está toda hora então em atividade. Se você lê o livro de Marcos, você fica cansado, porque Jesus não para aqui. Toda hora Jesus está fazendo alguma coisa, viajando, indo de uma cidade para outra, indo, voltando, saindo, curando pessoas, se encontrando com pessoas, fazendo bem, fazendo milagres, saindo nas madrugadas para orar e manter a sua relação com o Pai. Então Jesus parece que nem dorme no Evangelho de Marcos. É impressionante, né, a quantidade de atividades que Jesus está envolvido. E Jesus está então ali nas cidades e aqui o texto informa que ele retorna a Cafarnaum. E Cafarnaum meio que era uma espécie ali de cidade que era o quartel-general de Jesus. Foi, ao longo do ministério ali de 3 anos de Jesus, o lugar principal onde Jesus mais ficava, morava e andava por aquela região ali. Jesus nasceu em Belém, né, depois foi para Galiléia, enfim, ficou na região ali, e aí ele retorna, né, vem para Cafarnaum e ele fica lá. E o povo se reúne aqui mais uma vez, porque Jesus é um homem extraordinário. As pessoas ouviam falar a respeito das suas palavras, dos seus ensinamentos, e o ensinamento de Jesus, assim como um rabino, né, dentre todos os outros que existia, o ensino de Jesus era um ensino diferente, era um ensino que possuía a autoridade de alguém que de fato conhecia o que estava falando. E isso chamava muita atenção, mas mais do que isso também, os atos de Jesus. Então imagina que a gente ouve falar aqui que um homem chamado Jesus, que tem uma mensagem diferenciada e que ele cura, liberta o ser humano das maiores mazelas que ele tem. Você gostaria de conhecê-lo ou não? Era mais ou menos essa a ideia. Era tipo assim, gente, o resolvedor de problemas está ali na casa do fulano. Quem tem um problema para ser resolvido aqui? Opa, né, todos nós temos. Até você que não levantou a mão, inclusive um dos problemas seu é nem ter levantado a mão. Mas todos nós temos problemas para ser resolvido. E, gente, isso é interessante porque quando eu percebo esse texto, aconteceu aqui um milagre grandioso. A gente vai perceber isso. Mas vamos pensar assim da perspectiva de Jesus. O texto que a gente leu, talvez a leitura, né, a linguagem é um pouco difícil para alguns, mas imagina a cena da perspectiva de Jesus. Então, Jesus está ali no centro daquela sala, imagina aí uma sala bem bonita, e de repente, Jesus escuta um barulho e olha para cima. Quando Jesus olha para cima, o que ele vê? 4 homens estourando tudo o telhado ali, abrindo um buraco ali, e Jesus está aqui olhando, né, aqueles homens, uma corda ali, e Jesus fica olhando para eles, ok, eles estão fazendo alguma coisa aqui. Jesus olha para baixo, quando Jesus olha para baixo, ele se depara com um aleijado, um coxo ali, um homem que não andava, um paralítico. E Jesus olha para aquele paralítico, ok, então 4 ali, desceu um aqui. Jesus olha para o lado, ele percebe que tem escribas, fariseus, os religiosos, que estão ali criticando, e Jesus tem essa habilidade de olhar e sondar o coração, e ele não perdeu essa habilidade. Jesus ainda consegue sondar o nosso coração, observar os intentos. Jesus sabe por que a gente está aqui hoje, ele sabe o que a gente pensa que ele é, quem a gente pensa que ele é, e por quais razões a gente se relaciona com ele. E Jesus olha para o coração daqueles homens ali ao lado, e ele percebe que existe maldade, existe dolo. Esse pessoal está aqui para que ele cometa um deslize, né? Então assim, eles estão ali com uma intenção ruim. Não sei se já ficou perto de gente que tem intenção ruim.
Não precisa nem ser Jesus para você já perceber que alguma coisa de errado não está certo, né? E Jesus, então, tinha essa habilidade, ele percebe que tem gente ali naquela sala que quer ver ele caindo, quer ver ele errando. E aí Jesus olha ao redor e ele percebe que tem uma quantidade de pessoas ali que estão ávidos por ouvir o ensinamento da palavra. Outras pessoas estão ali com um semblante de quem precisa, necessita de um milagre, necessita de uma intervenção, mas que, na verdade, estão procurando só isso. Eles não querem caminhar com Jesus, se relacionar com eles. Eles apenas sabem que Jesus pode fazer alguns milagres e eles estão ali para pegar o deles também. Ou seja, existe uma série de maneiras, de formas de relação acontecendo aqui em torno de Jesus. Mas, gente, para nós, o que é importante aqui, eu gostaria de destacar, é que o evangelista aqui, Marcos, ele vai nos informar que os personagens ali, que são principais nessa história, se trata do paralítico e desses homens 4 homens aqui, amigos, que levaram esse paralítico a Jesus. Então, meio que o foco é esse. Toda a história e o relato deste evento está aqui exatamente por causa do que aconteceu aqui. Porque um paralítico chegou ali e mudou tudo. E o que fica evidente aqui? Ok, a gente sabe disso. O texto mostra para a gente que 4 homens levaram um paralítico a Jesus. A gente também percebe aqui logo de cara que esse homem paralítico, ele não poderia por si mesmo ir até Jesus, ok? Ele foi carregado por 4 homens, por quê? Porque um aleijado não consegue ir sozinho. Ele estava impedido de se mover, né? Então o texto fala para a gente que ele era coxo, né? Os músculos ali atrofiados, suas pernas, né, paralisadas e áreas motoras ali do seu cérebro já não funcionavam mais. Em tese, esse camarada está praticamente morto. Pensa assim, que se um aleijado dessa ordem aqui, que não consegue se locomover sozinho, se ninguém ajudar ele, o que acontece? É praticamente um morto-vivo, não é verdade? Alguém com um mal desse aqui, físico, ele não vai conseguir fazer as coisas até que são necessidades básicas para a vida. Então, ele precisa de ajuda. Ele precisa de alguém que tenha misericórdia, né, e o conduza até Jesus. Então, isso fica evidente aqui também. O ponto aqui é que aquele homem precisava ser carregado. E então, esses homens, e quando a gente lê os evangelhos correlatos, esse texto também se encontra lá em Mateus e também no evangelho de Lucas, a gente percebe que existia uma espécie de amizade aqui entre esses homens, né? E esses homens, então, os seus amigos, o ajudaram a ir até Jesus. Lembra lá da definição de discipulado que eu falei? O que é discipulado? Relações de ajuda com foco em Cristo. Exatamente isso que esses homens fazem. Eles possuem uma relação de amizade com esse paralítico, eles vão ajudá-lo fazendo o quê? Conduzindo ele até Cristo. E quando a gente olha para a nossa realidade, para as nossas relações, a gente percebe isso também, que ainda hoje, muitas pessoas das quais nós nos relacionamos, não virão sozinhos até o Senhor. Muitas pessoas que convivem conosco, por exemplo, não virão à igreja sozinhos. Eles precisam ser conduzidos a Jesus. Eles precisam que alguém os traga também e os coloque na presença de Jesus. E é isso que a gente precisa fazer. E aí eu aprendo aqui 4 lições que eu quero passar rapidamente para vocês, da atitude desses amigos que podem nos ensinar bastante sobre as nossas próprias relações. Então, em primeiro lugar, eles tiveram sabedoria. O Evangelho de Lucas, quando a gente lê lá no capítulo 5, no versículo 18, vai falar que esses homens tinham esse intento. Eles queriam colocar esse homem na presença de Jesus. Eles, na verdade, não sabiam como é que estaria a situação. Eles ouviram falar que Jesus estaria naquela casa e eles queriam levar o seu amigo paralítico para lá. Aquele coxo precisava de ajuda, ele não iria até Jesus sozinho, e ou alguém levaria ele até Jesus,
ou ele continuaria na sua vida de desespero. E não se engane, quando a gente pensa nas questões espirituais, todas as pessoas estão nessa situação aqui. Ou você é um aleijado, ou você é um amigo que vai conduzir ele para Jesus. Esse é o tipo de visão que a gente precisa ter como cristãos. E talvez essa seja uma dica boa para você organizar as suas relações. Talvez você precise também ter essa visão, e essa visão de sabedoria que esses homens aqui nos ensinam. As pessoas estão aleijadas, estão mortas, né, espiritualmente, vegetando. Elas precisam que alguém tome a iniciativa e as conduza para Jesus, se elas ainda não conheceram Jesus. Mas uma vez que elas conheceram Jesus, agora a missão delas é levar outros aleijados, conduzir outros aleijados até Jesus. E eles compreenderam que se aquele paralítico fosse colocado diante de Jesus, ele seria curado e seria liberto desse seu mal. O que eles pensaram? Se a gente levar o nosso amigo e conseguir colocar ele diante de Jesus, ele vai ser curado, ele vai ser livre, mas só se ele estiver aos pés de Jesus. Nós precisamos também pedir sabedoria ao Senhor. Nós precisamos de sabedoria para viver as nossas relações, nós precisamos de uma visão sábia para a gente ver os perdidos que a gente conhece sendo salvos, para a gente ver os famintos que a gente conhece sendo alimentados, para a gente ver os enfermos que a gente conhece na vida sendo abençoados pelo Senhor. A gente precisa ter essa visão de sabedoria para viver relações das quais farão, inclusive, que a igreja do Senhor cresça. Porque nós temos conversado aqui, né, que uma das nossas orações aqui, objetivos, é que essa igreja encha de pessoas, mais pessoas estejam aqui. Mas como essas pessoas virão? Como virão se não há quem pregue? Né? E como pregarão se não forem enviados? E é por isso que a gente está insistindo bastante nessa ideia, porque nós somos enviados para este trabalho. Existe alguém que pregue, sim, para as pessoas, você. E se você falar sobre Jesus, se você disser para as pessoas, olha, eu conheço um lugar que você precisa conhecer, e aí você vai ser liberto. E aí esse mal seu vai desaparecer. Porque meio que a caminhada com Jesus, e os discípulos vão deixar isso muito evidente, que a forma de evangelismo aqui, principal deles é o venha e veja. Não é muito aquela coisa de falação, de contar contos, histórias, mas é a ideia de falar assim, você quer ver o que eu estou falando? Então venha, e aí você vai ver. Venha com a gente, venha caminhar com a gente, venha para a igreja. Vai lá participar de um culto, vai lá participar de um grupo pequeno, vai lá orar com alguém, participa. Começa a vir e você vai ver com os seus próprios olhos o que o Senhor pode fazer. Então, essa é a primeira lição, relações baseadas numa visão de sabedoria. Em segundo lugar, eles agiram com perseverança, porque aqueles 4 homens, pensando assim, deve ter mais um monte, mas pensando na situação, pensa que você é um desses amigos que vai carregar um paralítico. Vocês viram aqui que já precisou de 4, né? Mas mesmo assim, não tem uma ambulância ali, um Uber que eles vão chamar eles, tem que levar, sei lá como é que eles levaram, mas é difícil a locomoção. Então eu fico pensando, eles tiveram algumas dificuldades para levar esse amigo até Jesus. Mas uma coisa que fica evidente é a seguinte, eles não desistiram. Diante das muitas circunstâncias aqui, por exemplo, eles enfrentam aqui um obstáculo que já aparece de cara aqui, que é o próprio peso ali, levar um paralítico. Locomover ele já é difícil. Mas a gente também tem por exemplo, uma segunda razão aqui da dificuldade é a própria multidão. Porque imagina, eles estão com aquele peso ali, carregando aquele homem paralítico. Quando eles chegam na casa, o que acontece? Não tem como entrar lá. Assim, está lotado de gente. E assim, as pessoas
Naquela época, hoje é diferente, mas naquela época as pessoas não abriam um caminho para você passar. Hoje abririam, né? Vocês deixariam alguns amigos passarem na sua frente com um aleijado, não deixaria? Eu sei que você tem pedidos, eu sei que você tem problemas, eu sei que você não vê a hora de chegar a tua vez de ser atendido. Mas se chegar alguém com paralítico, você deixa passar, né? Deixa. Entendi. Deu para ver pelo semblante de vocês que sim. Mas lógico, o povo aqui era complicado, eles não deixaram. Então aquela multidão ali apertava e não tinha como eles prosseguirem ali no seu intento. É interessante porque, eu não sei vocês, mas carregando aquele homem, eu não sei quantos metros, quilômetros eles fizeram isso, mas você já está cansado, chega ali, quando você chega, você vê aquela multidão ali, não dá para passar. Eu não sei os outros 3 amigos, mas eu falaria assim, rapaz, a gente tentou, né? Poxa, eu te trouxe até aqui, sei lá, agora, né, se vira aí. Mas, e esses homens provavelmente, né, foram tentados também a pensar assim, né, olha, a multidão aí parece uma muralha, um bloqueio nessa porta, aí não vai ter como a gente entrar. Então, nós somos amigos, mas amigos, né? Negócios à parte. Então, se vira, a gente te larga aí na porta e você dá teus pulos aí, né? Mas não, o texto ensina aqui para a gente que esses homens foram muito determinados, muito perseverantes. Eles não desistiram e não descansaram enquanto eles não colocaram o seu amigo aonde eles tinham planejado colocar, diante de Jesus. Isso mostra para a gente também que haverão muitos obstáculos no processo de conduzir pessoas até Jesus. Mas a pergunta é, essas pessoas podem confiar na sua perseverança? Elas podem confiar na sua determinação? O seu cônjuge pode confiar na sua determinação, no seu empenho, na sua perseverança? Os seus filhos podem confiar em você? Você pode confiar na perseverança dos seus filhos? Enfim, as nossas relações, elas precisam disso. De pessoas que são perseverantes o quanto for necessário para que essa relação chegue até onde tem que chegar, Jesus. Bom, eles então vão tomar uma medida inusitada, eles vão subir o paralítico para o telhado, né? Eles são determinados mesmo. Porque eles não desistem quando eles percebem a porta bloqueada. Eles vão lá, abrem um buraco, eles constroem a porta num lugar totalmente inusitado, né? E aí eles vão descer esse seu amigo aí. Ou seja, não faltou disposição. A gente percebe isso, né? O empenho, a determinação e o desejo, né? O esforço deles e os próprios riscos desse empreendimento também. Ou seja, levar pessoas a Jesus também envolve riscos para nós. Esses homens estão abrindo um buraco no telhado e muitas coisas poderiam acontecer. Durante o processo de levar esse paralítico lá, algum deles poderiam também ter se machucado. Enfim, a gente sabe que no processo de ajudar pessoas, a gente também não vai se livrar de escoriações. E talvez a gente chegue até Jesus, mas não sem cicatrizes dessa jornada. E esse texto mostra isso para a gente. A persistência engenhosa daqueles homens nos ensina que quando um caminho está bloqueado, nós devemos buscar outro. Eles não desistiram por nada. E eles nos ensinam também que a gente deve ser perseverante, principalmente no processo de evangelização. A gente não pode desistir e nem afrouxar as nossas mãos quando se trata de conduzir pessoas até Jesus. Nada deve nos deter de levar as pessoas até o Senhor. Terceira lição que eu aprendo aqui é que eles tiveram criatividade. Ou seja, essa relação deles também estava baseada em criatividade. Por quê? Porque quem já leu aqui um manual de como levar um paralítico até Jesus? Quem já leu esse manual aí? Porque lá deve ter bem certinho ali, né, os artigos. Então, por exemplo, quando você estiver levando um paralítico até Jesus e não tiver como você passar, a linha A, vá até o telhado, tire a parte, calcule onde está Jesus, desça a pessoa. Existe esse manual? Não existe.
Então, lógico que a gente olha aqui hoje o texto, mas assim, essa ação deles foi fruto de criatividade. Então, esses homens aqui enfrentaram esse problema novo aí, e eles acharam, né, uma solução para eles. Eles pensaram, bom, vamos subir até o teto, vamos arrancar uma parte do telhado e vamos descer ele até Jesus. E a gente sabe que os telhados, né, não eram igual esses daqui de hoje, né, eles eram feitos de blocos ali, vigas, né, pranchas, que funcionavam como uma espécie de esteiras, né, com folhas ali, e também assentavam barro, né, então ficava uma bolachona assim, de barro, né, por cima das casas. Então era um pouco mais fácil de abrir esse telhado. No entanto, né, foi muito criativo da parte deles fazer isso. Eles mudaram o método de entrar dentro de uma casa. Né? Você entra pela porta, talvez pela janela, né, também, dependendo, mas não pelo telhado, né, gente? Aí eles vão fazer isso aqui, né? Não foi o Papai Noel que inventou, né, esse negócio de entrar pelo telhado aí. Tem uma frase interessante que o Hernandes Dias Lopes diz, né? Ele fala assim, tem gente que diz, nós sempre fizemos isso, não pode mudar. E aí perdemos a geração. Temos de ter coragem de quebrar paradigmas. Deus é criativo. Precisamos ter criatividade na abordagem, na comunicação e nos métodos. A mensagem é sempre a mesma, mas os métodos podem e devem ser adaptados de acordo com as circunstâncias. Então, o que é mais importante? Fazer as pessoas acessarem Jesus. Qual é o jeito melhor? Qual é o método melhor? Depende. No caso aqui, entrar pelo telhado. Talvez a gente precise usar também a nossa criatividade a serviço do Senhor no processo de evangelização. Né? A gente precisa ter isso em mente. A quarta lição aqui é que eles também tiveram fé, ou seja, foi uma relação baseada em fé. Eles não fariam nada disso se eles não acreditassem no resultado final. Eles creram que Jesus era, de fato, poderoso para realizar o que eles precisavam. Algo extraordinário, milagre, uma cura. E eles creram que Jesus ia fazer isso, e foi isso que motivou eles. É engraçado que esses homens não emitem palavra alguma, vocês perceberam? Eles simplesmente vão lá, levam esse amigo, baixam ele lá em silêncio, eles não falam nada. Mas não precisa falar. Tem um ditado, né, que diz que ações, né, valem mais que palavras. Né? Eles vão mostrar para Jesus, e Jesus, olhando para eles, o texto vai ressaltar que Jesus vê a fé deles. Jesus fica impressionado com a fé desses homens. Porque esses homens, de fato, acreditavam que o milagre era possível e que, se alguém poderia fazer isso, esse alguém seria Jesus. Né? Então, eles não falaram nada, mas o que realmente importou foi a ação deles, né, que eles empreenderam de levar o seu amigo a Jesus. A fé dos homens tocou o coração do Senhor, né, e isso está registrado no versículo 5. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, filho, os teus pecados estão perdoados. Claro que a fé do paralítico também está envolvida nisso aqui. Mas o fato é que Jesus olha para eles e Jesus vê fé. Jesus vê pessoas que confiam, que acreditam. E Jesus, ele está pensando assim, esses camaradas acreditam que eu tenho poder, eu posso curar ele e que eu posso salvá-lo. E Jesus vai aproveitar essa circunstância aqui para agora dar uma lição, né, naqueles religiosos que estão ali do seu lado. Né? Mas o fato é que a fé, ela não é inativa. A fé é algo operoso, né, e que atua pelo amor. O que a gente precisa saber é o seguinte, o milagre é Jesus que faz, mas nós somos os cooperadores de Deus. Nós levamos as pessoas aos pés de Jesus, essa é a nossa missão. Agora, precisamos ter fé que Jesus vai salvá-las, precisamos ter fé que Jesus vai curá-las, precisamos ter fé que Jesus vai libertá-las. Precisamos evangelizar, sim, mas precisamos evangelizar de
com uma fé equivalente. Então, às vezes, a gente tem pouca vontade de evangelizar porque a gente tem pouca fé. Às vezes, a gente não compartilha tanto o evangelho com as pessoas porque a gente não crê que é possível elas mudarem. E, de fato, humanamente falando, para muitas pessoas, aparentemente é impossível. Mas o próprio Jesus já falou aos seus discípulos que aquilo que é impossível para nós não é impossível para Deus. Jesus veio para libertar, para curar e para salvar as pessoas. E se a gente acreditar nisso, a gente vai fazer o que for necessário para conduzir os nossos amigos, a nossa família, os nossos irmãos para perto do Senhor. Sempre que nós levamos alguém a Jesus, algo extraordinário acontece. Em primeiro lugar, esse paralítico foi cativo e voltou livre, porque ele era paralítico, doente, pobre, desamparado, oprimido, né, vivia ali abandonado à própria sorte. E a gente percebe aqui que, ao ser levado a Jesus, ele agora está livre, perdoado e curado. Esse paralítico também chegou até Jesus sendo carregado, mas ele sai da presença de Jesus carregando agora, né? Começou pela maca, mas ok, né? Ele chega a Jesus carregado e agora ele sai carregando a sua própria maca. Isso é interessante, essa mudança, né, de circunstância. A gente pode, por exemplo, ele chega na presença de Jesus buscando uma bênção. Qual era a bênção que ele precisava? A bênção que ele queria era andar novamente. Mas ele vai atrás de uma bênção e recebe duas. Porque ao mesmo tempo que ele recebe a cura física, ele também recebe a cura da alma. Ele recebe a cura, mas também recebe a salvação, que é a mais importante. Então, o seu problema imediato e o seu problema eterno foi resolvido diante do Senhor. Muitos são levados a Jesus, e essa é uma dúvida que muitos têm, né? Às vezes as pessoas falam, não, mas tem que vir a Jesus porque você quer conhecer, você quer andar com Ele, você tem que amar o Senhor para daí você caminhar com Ele. Você tem que ter uma noção grande sobre Deus para daí você se aproximar dEle. Mas, assim, gente, muitas pessoas são levadas a Jesus exatamente por causa das suas enfermidades. Por causa da sua depressão, por uma situação de desemprego, por causa de um conflito conjugal, por causa de problemas com filhos. Mas, quando essas pessoas chegam até Jesus buscando uma solução para esse tipo de problema, eles também recebem de Jesus o perdão dos seus pecados, eles recebem a libertação eterna do nosso Senhor. Então, é por isso que nós nos empenhamos em trazer pessoas para Jesus. É por isso que nós precisamos organizar as nossas relações de tal maneira que elas evidenciem, mostrem Jesus. E a gente se empenhe em apresentá-las a Jesus, porque somente Ele pode nos salvar. Jesus curou esse paralítico emocionalmente. O texto de Mateus, capítulo 9, versículo 2, que conta essa história, vai dizer assim que Jesus falou para ele, tem bom ânimo. Jesus podia se dirigir para ele e falar, levanta e anda. Mas Jesus fala, tem bom ânimo. O ânimo não tem nada a ver com a perna do camarada funcionando ou não. O ânimo tem a ver com a alma, com o coração. Então Jesus percebe que ele precisava disso. Uma pessoa que não anda, o problema dela não é só o fato de não andar. Mas é um monte de problemas que vão se acumulando. E um monte de feridas emocionais também. Então Jesus fala para ele, tenha bom ânimo. A gente vê Jesus também curando ele espiritualmente, né? Jesus fala, filho, os teus pecados estão perdoados, no versículo 5. E a gente sabe que o pecado é a pior tragédia que pode acontecer na vida de alguém. Porque o pecado, ele é a causa primária de todas as outras demandas e mazelas da nossa vida. Qualquer coisa ruim que você pode estar imaginando, existe por conta do pecado. E não o pecado só dos outros, mas o seu pecado. Então, o pecado é o pior tipo de doença que a gente pode imaginar. É o veneno que mata o corpo e a alma. E é engraçado que, biblicamente falando, a gente percebe assim, que
todos esses males que alguém pode experimentar não podem separar a gente de Deus. Uma doença não pode separar você de Deus. Uma dificuldade, né, uma demanda difícil, uma causa difícil não pode te afastar de Jesus. Mas a Bíblia apresenta para a gente essa realidade terrível do pecado, porque o pecado faz separação entre nós e Deus. E de fato, pessoas que ainda não se encontraram com Jesus estão separadas de Deus. E esse é o pior problema. E você que já se encontrou com Jesus sabe disso. As pessoas aí fora não estão apenas sofrendo e estão aleijadas, metaforicamente falando, mas elas estão separadas de Deus. Esse é o problema verdadeiro de cada uma delas. E é por isso que elas precisam tanto de Jesus. Então, Jesus nunca tratou a questão do pecado de maneira leviana. William Hendrickson, né, um comentarista, sobre esse texto, ele fala assim, Jesus, né, não lidou com o pecado apenas como um tênue sentimento de culpa ou traumas psicológicos. Para Jesus, o pecado é um desvio indesculpável da santa lei de Deus, que tem um efeito drástico sobre a alma e que está entranhado no coração e não apenas nas obras exteriores. Jesus ofereceu o único remédio eficaz para essa questão do pecado, seu perdão completo e restaurador. Então, no final das contas, a nossa eternidade está em jogo e depende desse remédio aqui, o perdão de Jesus, é isso que a gente precisa. Em terceiro lugar, Jesus curou fisicamente o paralítico, né? Jesus vai falar para ele, levanta, né? E anda, os teus pecados estão perdoados. E esse homem então levanta, suas pernas ganham força, os seus nervos atrofiados voltam ao seu funcionamento normal, seus músculos, né, vão funcionar de maneira adequada, a vitalidade volta para esse homem e ele levanta ali cheio de vigor. Né, e então não foi uma cura em prestações, mas foi uma cura muito evidente ali. Né? E assim, a gente sabe que Jesus é o mesmo ontem, hoje e ele será eternamente. Ele é o Jeová Rafá, que cura as nossas enfermidades. Ele é aquele que levou sobre si as nossas enfermidades e o castigo que nós merecíamos estava sobre ele e pelas suas enfermidades, pelas suas pisaduras, nós somos sarados. E o nosso coração pode encontrar cura em Jesus. Os resultados disso, queridos, o texto fala para a gente de um testemunho impressionante. Né? Quando os homens veem aquilo, o que acontece? Eles ficam impressionados com a obra de Deus realizada na vida daquela pessoa. E como isso é maravilhoso, né? Quando a gente se esforça, quando a gente foca as nossas relações em ajudar pessoas a conduzi-las a Jesus, e de repente Jesus muda a vida daquela pessoa. Isso é um testemunho que não tem valor, preço que pague. Quando as pessoas olham e falam, talvez não acredito muito em você, mas esse cara aqui, eu conheço ele. Eu conheci a vida dele, eu sei como é que ele era, mas agora eu percebi que ele está diferente. Então a ação de Jesus ela vira um testemunho para o outro também. Versículo 12, né, indica isso, e o versículo 12 também indica que todos deram glórias a Deus. E esse é o objetivo principal de tudo que a gente faz, a glória de Deus. O texto fala que as pessoas não apenas se impressionaram com o testemunho que acabaram de presenciar, mas que deram glórias a Deus, ou seja, correto, né, está direcionado a glória para aquele que de fato merece. E implicitamente, no versículo 11, mostra para a gente aqui a restauração das relações familiares. Por quê? Porque Jesus fala, levanta e vá para a sua casa. E a gente sabe que o contexto aqui de um aleijado, nessas circunstâncias, nessa cultura era difícil. Essas pessoas eram afastadas da sua família. Elas eram afastadas do convívio social. E a vida delas era ficar gritando e pedindo socorro e dependendo da ajuda de outras pessoas. Mas agora Jesus cura ele e ele pode retornar ao seu lar, à sua família. Né? Então Jesus restaura a sua vida social, familiar também. Bom, para a gente encerrar aqui, 2 aplicações para você refletir aí sobre esse tema durante esse ano. Eu gostaria que, pensando, né, nesse tema de a gente organizar as nossas relações, eu gostaria que você escrevesse aí em caixa alta e negrito na agenda da sua vida. Sozinho não.
eu olho para esse texto aqui e eu percebo, tudo isso aconteceu porque o paralítico, ele tinha 4 amigos, e porque esses 4 amigos tinham um amigo em comum, que era o paralítico. Ou seja, não fique sozinho. Quando você precisar de ajuda, ou quando você souber que alguém precisa da sua ajuda, não fique sozinho. Essa é a indicação. As coisas acontecem, os milagres acontecem, e a anatomia de um milagre passa pelas relações interpessoais. Se você quer ver um milagre acontecendo no casamento, você precisa ter uma relação entre um marido e uma mulher. Os dois precisam ir para Jesus. Ou seja, você quer que um amigo seu encontre salvação? Traz ele para Jesus, mas as relações, elas são fundamentais para que o milagre aconteça. Então, não fique sozinho. E também, eu indico para você, organize seus relacionamentos de tal forma que suas relações sejam intencionais, de ajuda, com foco em Cristo. Se você fizer isso, se você começar a se relacionar assim com as pessoas que estão aí ao seu redor, eu acredito que você vai ter um ganho gigantesco. O Senhor há de abençoar, há de guiar você nesse processo, e a gente aprende essas lições aqui, que essas relações de ajuda, elas precisam estar pautadas numa visão de sabedoria, perseverança e criatividade. Amém, queridos? Vamos orar mais uma vez. Senhor, obrigado por sua palavra, nós te agradecemos por essa reflexão. Pedimos, Deus, que teu Santo Espírito continue como nosso amigo, como aquele que está ao nosso lado, sempre nos conduzindo ao Senhor Jesus. Nós confiamos no Senhor, queremos perseverar, ó Deus, nessa missão de também levar aquelas pessoas que o Senhor nos deu para perto do Senhor. Sabemos que dificuldades, obstáculos vão se levantar, sabemos que é arriscado até para nós mesmos, mas a gente confia no Senhor. A gente sabe que sem o Senhor a vida é inviável e nós não receberemos aquilo que nós mais precisamos, que é o perdão e a restauração da nossa relação com o Senhor. Deus, nos ajuda, abençoe sua igreja. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.